Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @agromaistv. Tem também o nosso portal www.agromaistv.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje vamos conversar sobre o uso da inteligência artificial e como as tecnologias usadas têm gerado uma revolução no setor. Vamos conhecer ferramentas que usam a inteligência artificial para a leitura, extração e análise de dados de certidões de penhor e de alienação fiduciária e também melhoramento genético de cultivares de algodão, soja e milho. Para esse bate-papo, a gente recebe Pedro Roso, que é CEO da Docket, uma startup do mercado judiciário, e também Daniel Long, pesquisador associado da Tropical Melhoramento e Genética. A gente começa o bate-papo com Pedro Roso, que é CEO da Docket. Pedro, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Obrigado pelo espaço, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês. Pedro, como surgiu a ideia de usar a inteligência artificial nessa análise de certidões de penhor e de alienação fiduciária? E como é que foi o processo de criação? Legal, Bruno. Contando um pouco da nossa trajetória, a gente fundou a Docket lá em 2016 e o grande objetivo era dar celeridade na obtenção de diversos documentos emitidos por órgãos públicos, né? Então a gente sempre teve essa capacidade de fazer a ponte entre a emissão dessa documentação, principalmente aqueles documentos que são utilizados na formalização do crédito agrícola. Então a matrícula do imóvel, da fazenda ali do produtor, a própria certidão de penhor, a certidão de alienação fiduciária, a gente já emitia ou ajudava nesse processo de digitalização dessa emissão. E aí quando a gente, em 2018, viu que utilizando algoritmos proprietários da Docket, a gente poderia não só fazer a emissão do documento, mas também ajudar os nossos clientes em todo o processo de análise e extração de dados através da inteligência artificial. Ficou muito claro para nós naquele ano que a gente precisaria investir cada vez mais no uso de inteligência artificial para acelerar esse processo para os nossos clientes. Os nossos clientes acabam sendo grandes cooperativas, tradings, revendas, toda essa cadeia do agro que dá crédito. E essa parte, a hora que ele recepciona o documento, esses clientes, eles têm um trabalho imenso, tendo que entender o que consta dentro do documento. E aí que entra a nossa tecnologia de inteligência artificial, já fazendo esse trabalho para os nossos clientes, já analisando e interpretando o que consta desses documentos. Foi aí que surgiu a nossa ideia de colocar a inteligência artificial para a extração desses dados. Vem desde 2018, mas a gente conseguiu agora, em 2022, 2023, dar um salto gigante nesse produto devido ao hype, ao grau de amadurecimento de toda essa tecnologia que a gente vem acompanhando aí globalmente. Que tipo de dados a inteligência artificial ela extrai nesse processo de vocês? Legal, Bruno. A gente, dentro da matrícula de imóvel, a gente consegue extrair os dados do proprietário, os dados do imóvel, a geolocalização do imóvel, a gente consegue extrair também ou interpretar se consta algum tipo de gravame na matrícula de imóvel, e na certidão de penhor e de alienação fiduciária, a gente consegue pegar todas as informações da safra, da commodity, do ano que está penhorada aquela safra, qual foi o preço que foi negociado em cima da penhora daquela commodity. Então a gente consegue já extrair essas informações para quando isso chega no time de análise de crédito, isso já esteja na frente da pessoa que vai tomar a decisão de aprovar ou não a operação. Então, da certidão de penhor, da alienação fiduciária, são essas informações que a gente tira. Commodity, safra e o valor que foi negociada aquela certidão. E da matrícula do imóvel rural, todas as informações do proprietário, todas as informações do imóvel e se consta algum tipo de gravame ou pendência no imóvel que está sendo utilizado na operação, Bruno. Isso traz uma maior celeridade para a análise desses documentos, né? Qual é a diferença de tempo entre uma análise manual dessas certidões e agora feita pela inteligência artificial? Nossa, é muito exponencial, tá, Bruno? Assim, em testes que a gente tem rodado com os nossos clientes, acho que são 2 pontos importantes que eu gostaria de trazer. Quando a gente analisa uma certidão contra uma pessoa fazendo a análise, a gente consegue ter uma redução de 70% nesse tempo.
Então já é super significativo. Mas o mais importante que isso é que a gente permite que os nossos clientes tenham um ganho de escala. Porque imagina que, às vezes, os nossos clientes eles recepcionam 1.000, 2.000 certidões de uma vez. E o funcionário do nosso cliente ele não consegue paralelizar esse trabalho. Então, ali o ganho é muito maior, porque a gente consegue rodar isso numa fila, paralelizando essas análises. Então, a gente entrega 100 análises nos mesmos 32 segundos que levam para ser feita uma única certidão. Então, ele tem um ganho de escala muito exponencial. Então, eu diria que além de reduzir 70% no tempo de análise com a nossa tecnologia, hoje os nossos clientes conseguem ter um ganho de escala muito grande, porque eles conseguem analisar várias certidões de forma simultânea. Então, é super benéfico e, obviamente, quem ganha é o produtor, que vai ter um processo mais rápido, que vai ter a sua análise de crédito sendo feita de forma muito mais eficiente, rápida, com melhor experiência, e os nossos clientes conseguem dar mais celeridade às suas operações e reduzirem os seus custos internos também. Então, eles conseguem vender mais e reduzir os seus custos internos, porque a gente está levando tecnologia para essa esteira. Isso é bastante importante para o agro, né? Reduzir custos e aumentar, né, a cadeia produtiva, né? E com isso vocês trazem dentro dessa inteligência artificial de vocês a eficiência, a precisão e a análise, né, a agilidade na análise desses documentos, que isso facilita bastante, né, na hora da conclusão lá desse financiamento, de conseguir, né, algum financiamento dentro do agro, né? Perfeito. Exatamente isso. O que a gente acaba vendo, Bruno, é que essa jornada do crédito agrícola ela é muito morosa, né? E a gente já tem tecnologia hoje para acelerar ela. Então, como é que eu faço com que o produtor obtenha o crédito cada vez mais rápido, de uma forma cada vez mais fácil, mas também que a gente consiga dar toda a segurança jurídica necessária para essa operação? Então, a gente acredita fortemente hoje na Docket que já existe tecnologia para a gente fazer essas operações de CPR, de crédito agrícola, em questões ali de horas, e não de, às vezes, meses, como acaba acontecendo hoje, porque é um processo burocrático, moroso, leva-se muito tempo. Então, a partir do momento que a gente está digitalizando toda essa esteira, a gente também está reduzindo o tempo. Quando a gente consegue reduzir o tempo, a gente melhora a experiência para o produtor, e aí é como você falou, os clientes acabam tendo mais eficiência, conseguem ser mais produtivos através da tecnologia e é um ganha-ganha-ganha para toda a cadeia e o agro só se beneficia disso, né? Dessas soluções que a gente vem desenvolvendo com base em tecnologia. Quais são os outros benefícios, né, que a Docket, que essa ferramenta de inteligência artificial de vocês, ela pode trazer para as empresas do agro? Muito bacana, Bruno. Acho que outros benefícios é toda a parte de gestão e compliance dessas operações. Então, a Docket consegue centralizar todas as informações do produtor em um local seguro, em um só local. E eu gosto de trazer um bom exemplo aqui. Às vezes o RTV ou o comercial das agrícolas, né, das tradings, das cooperativas, ele tinha que se deslocar muito. Então, você imagina que tem um produtor que tem uma fazenda em 2 ou 3 municípios, ele tira toda a documentação, manda isso ali para a regional daquela empresa que ele está fazendo a operação de crédito e, de repente, teve algum documento ou algum erro no processo de confecção daquele contrato. Poxa, o pessoal do comercial, o RTV, tinha que percorrer todos os outros órgãos públicos de novo, pegar o carro. Às vezes tem fazendas ali que tem que se deslocar em 2, 3 municípios, 200 quilômetros de distância. Então, a Docket, ela minimiza tudo isso. Porque além de garantir a eficiência na extração do dado, a gente também mitiga o erro na hora de formalizar essa operação. Então, esse deslocamento indireto que acabava acontecendo dos RTVs ou das equipes comerciais do agro, a gente consegue reduzir isso exponencialmente também, fazendo com que ele não precise mais fazer todo esse trabalho de deslocamento e aí sim gerando um processo muito mais ágil e também, de novo, mais uma vez, reduzindo custos. E depois de uma safra completa, os nossos clientes acabam tendo todas as informações do produtor em um local só. Então, na safra seguinte, é muito simples para ele renovar toda aquela documentação daquele produtor. Então, o processo ainda se torna mais ágil na safra seguinte, porque ele já tem todo aquele log de certidões, a gente renova tudo de uma vez na nossa plataforma e o produtor não precisa mais cair indo atrás dessa documentação, nem o comercial dos nossos clientes. Então, também alguns outros benefícios que a gente entrega. É muito importante o uso da tecnologia a favor do agro. Para a gente finalizar, Pedro, eu queria saber como é que é o protocolo de segurança e confidencialidade apresentada por vocês da Docket. Legal, Bruno. Acho que é uma dúvida super pertinente
E aí eu gostaria também de aproveitar até contar um pouquinho mais da nossa história. A gente atende bancos lá desde 2016. E por que eu quis dar esse exemplo dos bancos? Porque o banco ele tem um protocolo de segurança muito rígido, né? Você poder vender o seu produto para grandes bancos, os maiores bancos privados do Brasil, como é o caso aqui da Docket, exige que a gente tenha um alto requisito de segurança, porque o nível de exigência ele é muito alto. Então, é algo que a gente se preocupa desde 2016, a gente tem um time só cuidando de segurança da informação, um time jurídico que só olha para isso, para LGPD, tem todos os planos de contingência estruturados dentro da companhia, todos os servidores de armazenamento têm diferentes níveis de segurança, são todos baseados em Brasil, a gente segue as normas, as boas práticas e normativas do Bacen, porque também para poder ser um prestador de serviço para bancos, a gente precisa seguir algumas normativas do Bacen. Então, tudo isso é super bem estruturado hoje dentro da Docket e, claro, a gente dá um super valor para isso. Existem times dedicados para dar esse conforto para os nossos clientes. A gente nunca teve nenhum tipo de problema, mas também a gente investe pesado nesse tipo de segurança. A segurança da informação é uma das nossas prioridades e proteção de dados, obviamente, também. A gente segue todos os requisitos da LGPD, inclusive nós somos auditados nesse aspecto. Tudo isso para trazer cada vez mais tranquilidade, que os nossos clientes se sintam cada vez mais seguros utilizando a nossa ferramenta. Então, em relação a esse ponto aí, que é um ponto super sensível, a gente está super bem resguardado e é por isso que hoje a gente atende as maiores tradings do Brasil são clientes da Docket, as maiores cooperativas, grandes revendas, grandes grupos produtores hoje são clientes da Docket, justamente não só pela entrega do nosso produto, mas também por estar super aderente às normas de compliance e governança que o mercado exige que a gente tenha para poder prestar um excelente serviço para os nossos clientes. Muito bom conhecer um pouco do trabalho da Docket. A gente conversou hoje com o Pedro Roso, CEO da Docket. Pedro, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Quem quiser saber um pouquinho mais, por favor, fique à vontade. É docket.com.br. Um grande abraço. Obrigado. E a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. Nesse segundo bloco, a gente continua falando sobre o uso da inteligência artificial no agro. Mas agora vamos conhecer um pouco mais sobre o uso da bioinformática e da inteligência artificial no programa de melhoramento genético de cultivares de algodão, soja e milho. Para esse bate-papo, recebemos Daniel Long, que é pesquisador associado da Tropical Melhoramento e Genética. Daniel, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Olá, Bruno, tudo bem? Eu que agradeço o convite em nome aí da empresa, né, em poder estar falando e divulgando também toda essa inovação que a gente vive no mundo do agronegócio. Muito bem, Daniel, explica pra gente o que é a bioinformática e como, associada à inteligência artificial, está revolucionando aí o programa de melhoramento genético. Perfeito, Bruno. Bom, as novas metodologias, né, se você parar para pensar, 10, 15 anos atrás, a gente havia pouco recurso, né, e também uma escala tecnológica muito menor para poder fazer a identificação e sequenciamento de DNA, por exemplo. Então, com a biotecnologia, a bioinformática e a inteligência artificial, hoje em dia nós conseguimos, né, a partir de muito esforço e, enfim, muitos recursos tecnológicos, poder fazer esse mapeamento genético planta a planta e também conseguir associar algumas partes do genoma do DNA da planta para que a gente consiga estimar certos tipos de características. Então, com isso, né, com um uso muito excessivo dos dados e também com uma geração de informação muito grande hoje em dia, a gente consegue fazer essa associação e fechar, né, todo esse conceito e essa inovação que a gente acaba aplicando junto com o laboratório de biotecnologia, os dados de campo e também todas as ferramentas computacionais que hoje estão disponíveis. O foco da TMG é aliar a tecnologia ao desenvolvimento rápido de novas cultivares, especialmente adaptados àqueles diferentes locais do mundo, né? Vocês também têm um banco de germoplasma premium, né? Conta pra gente. Perfeito. Com todo esse advento
dessas tecnologias, a gente acaba podendo, né, junto a um trabalho de campo muito extensivo e também a utilização de robôs, drones e até robôs específicos, né, para poder fazer a fenotipagem, principalmente da soja, nós conseguimos associar toda a coleta de dados a essas informações que também é gerado via laboratório. Com isso, a gente consegue, né, fazer o uso e as associações necessárias para poder fazer uma estimativa do fenótipo, né, de qual será o comportamento daquele material, por exemplo, em determinada área, seja do Brasil ou de países parceiros, né, que a gente também acaba tendo um pouco de mercado. Colômbia, Argentina, Paraguai, também na África e nos Estados Unidos. Como a soja é uma planta que se adapta muito fácil e tem uma responsividade ao ambiente, eu diria, muito diversa, a gente precisa com que cada experimentação seja conduzida de modo regional para a gente poder tentar entender o que o DNA e como são os genótipos mais interessantes para determinadas regiões, sejam do Brasil ou sejam desses países parceiros. Com isso, né, a gente consegue criar mais robustez no nosso germoplasma e cada vez mais associar produtividade, resistência, tolerância junto ao agricultor, dado a região que ele está alocado, né? Então, a gente tem uma heterogeneidade espacial muito grande das doenças, do comportamento fenotípico e do que é atributo de interesse para cada uma dessas regiões. Então, a partir desses dados coletados, é possível fazer uma análise mais profunda com a união de todos esses elementos e garantir uma melhor segurança nos resultados, o que traz para o produtor, né, produtividade e economia. Perfeito, exatamente, Bruno. Como a gente planta soja no Brasil, né, do sul até o norte, então a gente tem e acaba tendo diferentes tipos de pressão de doenças. Então isso é muito importante também porque com a pesquisa e todo o investimento que a TMG acaba fazendo e todo esse corpo primoroso de profissionais, a gente também acaba associando a produtividade, diminuindo o risco de, por exemplo, alguma doença que seja que faça uma pressão de doença muito grande e acaba prejudicando a produtividade, mas também a gente consegue associar traits, né, que a gente diz características nativas de próprios materiais da soja, pensando no companheirismo aí do meio ambiente e a diminuição também de uso de defensivos, à medida que você consegue também, a partir de vários estudos, usando a bioinformática, por exemplo, poder prover, né, algum gene de resistência a esses materiais. Então, a gente fecha aqui um ciclo muito interessante, muito positivo, tanto para o produtor em termos de economia, quanto para o meio ambiente também, e todo esse retorno acaba vindo para a sociedade de um modo muito mais eficiente. Como são feitas as coletas, né? A rastreabilidade e essa análise de dados? Que tipo de tecnologia vocês utilizam? Perfeito. A gente utiliza sensoriamento a campo, desde o uso de drones, robôs que acabam tendo sistemas especialistas e nos auxiliam na fenotipagem, e também as famosas etiquetas eletrônicas, né? Dado que, para um programa de melhoramento genético, a gente acaba tendo muitos experimentos. Falando um pouquinho da soja, a gente acaba tendo aí em torno de 700 mil experimentos testados a campo em diferentes bases, do qual a gente acaba tendo em diferentes regiões. No total, aí em torno de 14 bases espalhados pelo Brasil. Além disso, vocês também trabalham com drones, né? Tem todo um trabalho que é um conjunto, né? Isso, exatamente, Bruno. Sempre é uma equipe multidisciplinar, né? A gente costuma tratar aqui dentro da empresa. São pessoas que entendem desde agronomia até pilotos formados com licenças para poder voar em drone, para a gente poder buscar todo esse comportamento de fenótipo do material a campo, visto que a gente precisa, né, desses fenótipos para poder tentar entender como que o DNA se rearranja para que a gente consiga chegar num produto ideal, também viabilizando o tempo, né, encurtando o tempo de ciclo, visto que hoje, para você lançar um material é em torno de 8 a 10 anos, e com toda essa gama de profissionais de tecnologia e inovação que a TMG acaba também investindo, né, pensando no futuro, nós conseguimos encurtar isso para em torno de 4 até 5 anos o material se tornar de fato comercial e ter acesso ao mercado.
Vocês trabalham com cultivares de algodão, milho e soja. Dá para a gente dizer alguma diferença que tem na análise dos dados de cada um desses tipos de cultivares? Sim, a gente consegue. O comportamento do algodão ele acaba sendo muito similar ao comportamento da soja, apesar de ter uma genética totalmente diferente, né? O milho também, a estratégia de melhoramento do milho é um pouquinho diferente, visto que a ideia do milho é que você gere um híbrido que tenha encaixe numa região desejável, né, tenha uma tolerância e tenha resistência a qual você está procurando, sem sacrificar também produtividade, que é um dos pontos essenciais aí para o melhoramento genético, né? Eu diria que é um dos pilares mais importantes, a gente poder associar, né, utilizar menos áreas para conseguir maiores produtividades, uma vez também que a gente tem tanto o Brasil quanto o mundo aí, né, para a contribuição do alimento e quanto também a produção de fibra do algodão, né? A gente também precisa vestir. A gente tem muito orgulho do algodão da TMG, visto que a gente tem aí 2 anos de liderança, apesar do mercado ser cíclico, mas a gente trabalha aí para que a gente sempre consiga manter e busque a liderança nessas 3 culturas. Falando de algodão, vocês inclusive, né, você falou aí da liderança que vocês têm no algodão, vocês têm esse programa há mais de uma década de melhoramento genético na questão do algodão e também foi pioneiro ao lançar os cultivares com tolerância à ramulária, né? Exatamente, acaba sendo uma doença que tem muita pressão no algodão, né? Então a gente precisava buscar formas, né, de dar tolerância, dar resistência a esses tipos de doença que acomete tanto o algodão. E aí com isso a gente acaba sendo pioneiro, né, em fazer a introgressão de um material que tem resistência, né, uma tolerância ramulária, lá em 2006, se eu não me engano. O programa de milho é um pouquinho mais recente, mas ainda assim ele acaba tendo um corpo e tendo uma robustez muito grande e com certeza aí, além de a gente já ter um material no mercado, né, acessível primariamente ao cerrado, com certeza a gente vai ganhar aí muito mais mercado ao longo do Brasil todo. Bom, para a gente encerrar, dentro da experiência de vocês, quais são as principais tendências tecnológicas para o agronegócio, que é aí um pilar da nossa economia? Perfeito, Bruno. É muito bom salientar e ressaltar todas essas informações, né? E também o uso e a adesão com muita seriedade que a TMG faz com as novas tecnologias. Então, hoje a gente pode citar como exemplo, né? Acho que é algo que vai se tornar cada vez mais presente na nossa vida, pelo menos na experimentação a campo. O uso de drones, o uso de robôs para fazer fenotipagem, dado que hoje o levantamento de dados é muito importante, até o pessoal considera o petróleo, né, da década do século 21. Então, isso acaba contribuindo muito. Também, né, a gente acaba tendo aí mais de 70 iniciativas dentro da TMG para poder fomentar cada vez mais o ganho genético, a melhoria da produtividade, bons materiais adaptados que tenham acesso ao mercado e ao agricultor, que atendam às exigências desses agricultores. E também a gente visa em um curto prazo, né, médio e longo prazo, eu diria talvez, de 8 a 10 anos, uma revisão nos nossos investimentos em pesquisa, né, em torno ali de quase 2 bilhões de reais investido. Tendo assim, então, uma empresa brasileira, né? A gente é 100% brasileiro e uma empresa que mais investe dado o melhoramento genético no Brasil. Então a gente é muito feliz e muito orgulhoso em poder falar que nossos planejamentos aí é cada vez mais fazer adesão de novas tecnologias, trazerem cada vez mais mão de obra, né? Mais colaboradores que estejam aí olhando com esse viés de inovação, para que cada vez mais a gente contribua não só para o Brasil, né? Mas para o mundo todo. Extremamente importante essa questão da tecnologia e inovação no agro. A gente conversou com Daniel Long, pesquisador associado da Tropical Melhoramento e Genética. Daniel, obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Bruno. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube. Acesse lá, @AgroMaisTV. Até a próxima!